Galera, se o Papa soubesse do que eu vou contar hoje, Jesus, Maria e José. Mas podem. Eu aqui na paróquia São Benedito já ouvi cada confissão que vocês não têm noção. Prometi sigilo, né? Mas, gente, essa história aqui é crime esconder de vocês. Era uma quinta-feira normal, daquelas que não acontece nada demais. O confessionário estava vazio. Eu estava até pensando em fechar mais cedo para ir tomar um café. Aí, de repente, lá pelas 5 da tarde, ouço a porta ranger. Pensei, pronto, lá vem alguém confessar que comeu carne na sexta-feira de novo. Mas quando essa mulher entrou no confessionário, pessoal, ai que coisa! Ela estava nervosa, respirando fundo, as mãos tremendo. Eu logo percebi, opa, essa aqui não é confissão de rotina não. Ela sentou, fez o sinal da cruz todo apressado e ficou uns 2 minutos em silêncio. Gente, eu suando frio do outro lado, tentando manter a pose de padre sério. Vocês não vão acreditar no que ouvi hoje. Quando ela finalmente abriu a boca, eu pensei que era brincadeira. Gente, deixa eu descrever essa mulher para vocês. Dona Margarete, uns 40 e poucos anos, casada há 20 anos, daquelas mulheres certinhas de bairro, sabe? Cabelo sempre penteado, roupa discreta, passa na missa todo domingo com o marido e os 2 filhos. O tipo de pessoa que você jamais imaginaria numa confusão dessas. Mas naquele dia, ela estava diferente. Os olhos vermelhos, claramente tinha chorado antes de vir. A voz trêmula, as mãos não paravam de apertar a bolsa. Eu tentei acalmar. Minha filha, pode falar com tranquilidade. Estamos aqui para isso. Ela começou devagarzinho. Padre, eu não sei nem por onde começar. Eu sou uma boa pessoa, sempre fui. Vou à igreja, cuido da família, nunca fiz nada de errado na vida. Eu já estava pensando, pronto, vai confessar que brigou com a vizinha ou que mentiu para o marido sobre o preço de uma roupa. Aí, ela respirou fundo e soltou. Padre, eu preciso confessar algo que está me matando por dentro. Eu estou apaixonada. Pensei, ah, que fofo. Amor de casados depois de tantos anos. Que inocente eu fui, gente. Mas quando ela abriu a boca de verdade... Padre, eu estou apaixonada por 2 pessoas ao mesmo tempo. Gente, eu quase engasguei. Fiquei ali fingindo naturalidade, mas por dentro pensando, ó o papo que chegou no meu confessionário hoje. Aí eu, tentando ser profissional, falei, minha filha, sentimentos confusos podem acontecer. Conte-me mais. Ela começou a versão light da história. Disse que era casada com o Reinaldo há 20 anos. Um homem bom, trabalhador, pai presente, mas que nos últimos meses tinha conhecido outra pessoa. Um homem incrível, padre. Alguém que me entende de verdade, que conversa comigo, que me faz sentir viva de novo. Olha, até aí era aquela história clássica de crise no casamento, né? Todo mundo já viu numa novela. Eu já estava preparando meu sermão sobre fidelidade e compromisso matrimonial. E o pior, padre, ela continuou, é que eu amo os 2. Amo meu marido, a família que construímos, mas também amo esse outro homem. Não sei o que fazer. Eu fingi que ia manter segredo. Dei uns conselhos básicos de padre. Mas vocês acham que era só isso? Ah, meus queridos. Mas aí ela respirou fundo e me contou a verdade toda. Padre, deixa eu contar direito. Isso começou há uns 6 meses atrás. E aí, gente, ela me contou a história real. Dona Margarete estava numa fase difícil. Os filhos adolescentes mal conversavam com ela. O marido vivia cansado do trabalho. Chegava em casa e ia direto dormir. Ela se sentia invisível, sabe? 20 anos de casamento tinham virado rotina pura. Acordar, fazer café, trabalhar, cozinhar, dormir, repetir. Foi quando ela começou a frequentar um grupo de leitura na biblioteca do bairro. Só para sair de casa, padre. Conhecer gente nova, conversar sobre algo além de conta de luz e mercado. A intenção era a mais pura possível, juro. Só queria um hobby, uma distração. E foi lá que ela conheceu ele. Um homem de 48 anos, educado, inteligente,
que falava sobre livros com uma paixão que ela não via em ninguém há anos. Padre, nas primeiras semanas a gente só conversava sobre literatura. Nada demais, juro. Mas aí veio a primeira mentirinha inocente. Quando o marido perguntou onde ela tinha estado, ela disse, na casa da minha irmã, ao invés de no grupo de leitura. Por quê? Ah, para evitar perguntas, sabe? O Reinaldo ia achar bobagem. E essa mentirinha bobinha ia se transformar em algo catastrófico? E aí que a coisa desandou, né, gente? Porque aquela mentirinha pequena criou uma necessidade de mentir de novo. O grupo de leitura começou a se encontrar 2 vezes por semana. Depois, virou 3. E Dona Margarete inventando cada desculpa. Vou na farmácia. Vou ajudar a Cleusa com não sei o quê. Preciso resolver um negócio no centro. O Reinaldo nem desconfiava, coitado. Achava que a mulher estava só mais ativa socialmente. Mas o problema é que ela e o tal homem começaram a conversar fora do grupo. Mensagens no celular, ligações rápidas. Padre, no começo era inocente. A gente falava sobre os livros, sobre a vida, sobre sonhos. Ela me contou que começou a se arrumar mais, comprar roupas novas. Quando o marido elogiava, ela sentia culpa. Ele achava que eu estava me cuidando para ele, mas no fundo, eu queria estar bonita para o outro. Aí veio a segunda mentira grande. Ela disse para o marido que tinha entrado num grupo de voluntariado da igreja e que isso ia tomar algumas tardes dela. Gente, ela usou a igreja como álibi. Olha a ironia da situação, pelo amor de Deus. E ela ainda achava que estava no controle de tudo, que conseguiria manter aquela situação para sempre. Mas aí apareceu a pessoa que mudou tudo. Quem apareceu? A irmã dela, a Dona Sônia. Aquela mesma que Margarete usava como álibi desde o começo. Gente, imaginem a cena. O Reinaldo encontrou a Sônia no mercado e comentou: "Que bom que você e a Margarete estão se vendo tanto ultimamente. Ela está mais feliz." A Sônia ficou com uma cara de interrogação gigante. "Como assim? Eu não vejo a Margarete faz umas 3 semanas?" Aí, o Reinaldo chegou em casa perguntando, e Dona Margarete teve que improvisar. Outra mentira na hora. "Ah, amor, eu disse irmã, mas era a prima Neuza." E inventou que a prima estava com problemas, e ela estava ajudando. Mentira em cima de mentira. Vocês estão entendendo a loucura? Mas não parou aí. A filha adolescente começou a desconfiar porque viu mensagens no celular da mãe. Margarete teve que inventar que era uma amiga nova do trabalho. O pessoal do trabalho começou a perguntar por que ela saía mais cedo algumas vezes. Ela inventou que tinha começado terapia. Imaginem a malabarismo mental. Cada pessoa tinha uma versão diferente da história. A mulher não conseguia mais lembrar quem sabia o quê. Começou a ter crises de ansiedade, pesadelo toda noite. E foi quando percebeu que tinha cavado fundo demais. Gente, mas deixa eu contar uma coisa. Dona Margarete sempre foi assim. Ela me confessou que desde pequena tinha esse probleminha com a verdade. Padre, eu nunca fui de mentir por maldade. Sempre foi para evitar problemas. E aí, ela me contou histórias da vida dela. Na adolescência, dizia para a mãe que ia estudar na casa da amiga, mas ia para o shopping. No primeiro emprego, inventava dores de cabeça para sair mais cedo. No começo do casamento, dizia que tinha pago conta X quando na verdade tinha comprado uma roupa. Sempre mentiras pequenas, inofensivas. Aquele tipo de coisa que todo mundo faz, né? Ou quase todo mundo. O problema é que ela tinha desenvolvido uma habilidade ninja de construir histórias convincentes. Era criativa demais para a própria desgraça. Eu sempre achei que mentir era só uma forma de manter a paz, sabe, padre? Evitar conflitos desnecessários. E funcionava. Por 20 anos, ela conseguiu manter aquela vidinha certinha, justamente porque sabia contornar situações com pequenas inverdades estratégicas. Ela nunca tinha feito nada realmente errado. Sempre foi boa mãe, boa esposa, boa pessoa. Por isso mesmo se sentia no direito de ter aquele segredinho só dela.
Eu merecia um pouco de felicidade, padre. Não estava machucando ninguém. Mas dessa vez, tinha ido longe demais. E aí começaram as situações constrangedoras, gente. A primeira quase descoberta aconteceu num sábado à tarde. Dona Margarete tinha combinado de encontrar o cara num café no centro. Disse para o marido que ia fazer compras. Estava lá, tomando um cappuccino, rindo, conversando, quando viu a vizinha entrando no mesmo café. Jesus Cristo! Que novela mexicana é essa? A mulher quase teve um treco. Em 2 segundos, ela levantou, fingiu que estava sozinha esperando uma amiga, disse que o homem era um primo distante que tinha encontrado por acaso e saiu correndo inventando que tinha esquecido o fogão ligado. O homem ficou sem entender nada. A vizinha achou estranho, mas passou. 2 semanas depois, ela estava no carro com ele, só conversando num estacionamento, quando tocou o celular. Era o filho precisando ser buscado na casa de um amigo naquele exato bairro. Ela teve que inventar que o carro tinha dado problema. Chamou um Uber para o menino e ficou ali suando frio, rezando para não ser vista. Conseguiu escapar por pouco, o coração batendo 1000 por hora, as mãos tremendo. Ela me disse: "Padre, eu comecei a ter gastrite de tanta ansiedade, mas mal sabia que o pior estava por vir." A segunda quase descoberta foi pior, gente, muito pior. Dona Margarete tinha marcado com o cara numa pracinha afastada, num domingo de manhã. Disse para o marido que ia na missa das 7. Simples, né? Errado. Ela estava lá conversando com ele quando de repente ouve: "Mãe!" Era a filha, que tinha combinado de encontrar as amigas justamente naquela praça. Misericórdia! Que trapalhada é essa? A Margarete entrou em pânico total. Em fração de segundos, ela abraçou o homem como se fosse um velho conhecido, inventou que ele era um ex-professor da faculdade dela, disse para a filha que tinha saído da missa mais cedo porque estava passando mal e que tinha encontrado ele por acaso. O homem, coitado, teve que entrar na mentira. A filha comprou a história, mas ficou estranhando a mãe estar tão arrumada para uma missa das 7 da manhã. E as pessoas começaram a desconfiar mesmo. A irmã Sônia ligando para conferir histórias. O marido fazendo perguntas mais específicas. A filha olhando o celular dela com desconfiança. Dona Margarete estava tendo que criar um universo Marvel de mentiras interconectadas. Cada história tinha que fazer sentido com as outras. E foi quando apareceu a pessoa que ela menos queria ver. Gente, segurem firme porque o barco vai balançar. A pessoa que apareceu foi o marido? Dona Margarete tinha marcado com o cara num restaurante mais afastado. Achou que estava safe, porque era longe de casa. Estava lá, jantando, conversando, quando olha para a entrada e vê o Reinaldo entrando com o chefe dele. Olha, se fosse comigo, eu já tinha desmaiado. Ela entrou em modo sobrevivência, extremo. Em 2 segundos ela abaixou a cabeça, fingiu que estava passando mal. Pediu para o homem ir embora pela saída dos fundos, jogou a bolsa no chão para se esconder pegando, e quando o marido olhou na direção dela, ela estava sozinha procurando algo debaixo da mesa. O Reinaldo veio cumprimentar. "Amor, que você faz aqui?" Ela, suando frio, inventou na hora que tinha vindo jantar sozinha, porque estava estressada e precisava pensar. O marido achou estranho, mas meio que aceitou. O chefe dele comentou que tinha visto ela conversando com alguém. Ela disse que era o garçom tirando o pedido. Improvisação nível olímpico. Todos achando estranho, mas ninguém confirmando nada. O marido voltou para a mesa dele, mas ficou olhando para ela o jantar inteiro com aquela cara de desconfiança. Mas a sorte dela estava no fim. E aí que virou um caos total, gente. Múltiplas frentes de perigo ao mesmo tempo. A irmã Sônia começou a investigar. Ligava para Margarete perguntando detalhes específicos das supostas visitas. "Que dia mesmo você veio aqui?" A Margarete não lembrava mais quais dias tinha usado como álibi. Ao mesmo tempo, a filha tinha pegado o celular dela emprestado
e visto mensagens suspeitas. Começou a fazer perguntas. Mãe, quem é esse número que te manda mensagem todo dia? E o Reinaldo, depois daquele episódio do restaurante, estava diferente, observando mais, fazendo perguntas aparentemente inocentes, mas que eram armadilhas. Amor, aquele dia que você foi na casa da Sônia, você foi de manhã ou à tarde? Dona Margarete estava correndo de um lado para o outro tentando apagar incêndios. Tinha que lembrar qual versão contou para quem. Criou até uma planilha mental das mentiras. E as situações começaram a se sobrepor perigosamente. O homem queria marcar encontro no mesmo dia que tinha compromisso familiar. A irmã queria visitá-la exatamente quando ela tinha combinado de sair. O marido sugeriu passar na casa da prima Neuza para conhecer melhor, a mesma que supostamente Margarete estava ajudando. O desespero estava visível no rosto dela. Olheiras, roendo unhas, emagrecendo de ansiedade. E foi quando tudo aconteceu ao mesmo tempo. Jesus, Maria e José, que loucura sem tamanho! Tudo explodiu num único dia. Foi num sábado de tarde. Dona Margarete tinha combinado de encontrar o homem num shopping. Ao mesmo tempo, a irmã Sônia ligou dizendo que ia visitá-la em casa. A filha avisou que ia levar as amigas para conhecer a avó. E o Reinaldo decidiu fazer uma surpresa, levando o almoço no trabalho dela. Só que ela tinha dito que estava trabalhando naquele sábado. Gente, imaginem a cena. Ela no shopping com o cara, recebendo ligação atrás de ligação, tentando inventar desculpas em tempo real. Sônia, não pode ser hoje. Filha, leva as meninas outro dia. Amor, eu saí mais cedo do trabalho. Mas aí veio o pior. O homem falou que precisava ir embora porque tinha um compromisso. E onde era esse compromisso? Num evento da igreja. Da igreja dela. O evento que ela tinha usado como álibi semanas atrás. E todos iam estar lá. O marido tinha decidido ir. A filha ia com as amigas. A irmã Sônia era voluntária do evento. Dona Margarete entrou em pânico puro. Todas as mentiras iam se encontrar no mesmo lugar. Ela tentando ligar para todo mundo cancelando, mas ninguém atendia. Nesse momento, não tinha mais volta. E foi no evento da igreja que tudo veio à tona, gente. Dona Margarete chegou atrasada, desesperada. E lá estava todo mundo. Marido, filha, irmã, vizinhos. E o tal homem também estava lá, porque ele era, preparem o coração, um voluntário regular da igreja. Gente, podem cancelar a Netflix porque essa história aqui. O Reinaldo viu a cara da esposa quando o homem entrou. A filha notou a reação da mãe. A Sônia percebeu o olhar. E foi naquele momento, com todo mundo ali, que a ficha caiu para a família inteira ao mesmo tempo. Aquele silêncio constrangedor, sabe? Todo mundo olhando para todo mundo. O marido perguntou, na frente de todos, Margarete, você conhece esse homem? Ela tentou negar, mas a voz falhou. A filha começou a chorar. A irmã ficou boquiaberta. As pessoas ao redor percebendo que tinha algo errado. E aí, gente... Aí que ela me contou o detalhe que eu não estava esperando. Ela olhou para mim ali no confessionário, com lágrimas nos olhos, e disse, Padre, o homem que eu conheci no grupo de leitura, o segundo amor, era preparação. Porque o amor verdadeiro, o que realmente me confunde, aquele que eu não consigo tirar da cabeça, é o Senhor. Gente, eu gelei. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais absurdo. Santo Antônio me proteja. Que situação é essa? Gente, eu não sabia o que fazer. Fiquei ali, paralisado, do outro lado do confessionário. Ela continuou. Padre, eu venho nas missas e fico olhando para o Senhor. Nas confissões anteriores, eu inventava pecados só para poder conversar. O grupo de leitura, o outro homem, tudo foi uma tentativa desesperada de esquecer o Senhor. Mas não consigo. Eu tentei manter a compostura profissional. Minha filha, isso é um sentimento equivocado. Eu sou padre, você é casada. Mas ela me interrompeu. Eu sei, padre. Por isso estou aqui confessando. Porque isso está me destruindo.
O pior é que ela não estava sendo maliciosa, gente. Era um desabafo real, desesperado. Ela estava chorando, dizendo que se sentia a pior pessoa do mundo. Eu fiz meu marido de idiota. Inventei um caso que nem existia direito. Tudo porque não conseguia lidar com um sentimento impossível. Eu tentei aconselhá-la. Falei sobre terapia, sobre focar no casamento, sobre isso passar com o tempo. Mas vocês acham que resolveu? A família dela, obviamente, descobriu sobre o homem do grupo de leitura, pensando que era ele o affair. O marido quis separação. A filha ficou revoltada. A irmã Sônia parou de falar com ela. E a confusão só aumentou nos dias seguintes. Nos meses seguintes, gente, foi um Deus nos acuda. O Reinaldo pediu tempo. Foram para a terapia de casal, onde ela obviamente não podia contar a verdade completa. Imaginem a cena. A terapeuta perguntando sobre o affair e ela tendo que inventar detalhes sobre um relacionamento que mal existiu. O pobre coitado do grupo de leitura ficou com fama de destruidor de lares no bairro inteiro. Ele nem sabia direito o que tinha acontecido. Só tinha conversado com ela sobre livros. A filha começou a terapia também, traumatizada com a traição da mãe. A dona Margarete tendo que aguentar ser chamada de todos os nomes, sabendo que a verdade era muito mais complicada. E eu? Gente, eu fiquei numa sinuca. Toda vez que ela aparecia na missa, eu ficava desconfortável. Não por mim, mas porque sabia do drama interno dela. Tentei transferi-la para a orientação espiritual com uma freira, mas ela insistia que só eu entendia. As fofocas no bairro foram épicas. A Margarete traiu o Reinaldo. Ela tinha um amante secreto. Casamento de 20 anos destruído. Ninguém sabia a história real. O mais irônico? O casamento dela estava se reconstruindo lentamente. O Reinaldo, achando que tinha sido traído, estava se esforçando mais. Eles voltaram a conversar, a namorar. Gente, hoje, um ano depois, Dona Margarete e o Reinaldo estão juntos. O casamento está melhor do que nunca, acreditem. Ela faz terapia de verdade agora. Aprendeu a lidar com sentimentos confusos. A filha perdoou aos poucos. Até a Sônia voltou a falar com ela. E aquele sentimento impossível por mim? Passou. Ela entendeu que era uma projeção, uma fantasia de escape da vida monótona. Hoje ela vem na missa com o marido, sorri para mim educadamente e está em paz. O coitado do grupo de leitura mudou de bairro por causa das fofocas. Reinaldo nunca soube a verdade completa. E eu guardo esse segredo até hoje. Ou guardava, né? Porque agora contei para vocês. E aí, galera, qual a moral da história? Olha só onde uma mentirinha pode parar. Gente, por isso que eu sempre falo. A verdade liberta. Mas antes ela complica muito. E às vezes a gente cria problemas enormes tentando fugir de sentimentos que nem são reais. Antes de ir, se você gostou dessa história absurda, deixa o like aí, comenta qual foi a parte mais chocante e se inscreve no canal, porque tem gente confessando cada coisa aqui que vocês não têm noção. E ó, semana que vem tem uma confissão que vai fazer essa aqui parecer brincadeira de criança. Só vou dizer uma coisa, é uma revelação que ninguém estava esperando. E é por isso que eu sempre digo, a verdade pode doer, mas a mentira dói muito mais.